Céu Orlando apresenta Amar, a Suprema Ciência da Vida, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar e divulgar as mensagens espiritualistas. Agradecemos sua colaboração. Capítulo 4 – A necessidade de Deus. Pergunta: o que leva o ser humano a sentir necessidade de Deus? Resposta: por ser o Deus criatura, portador da essência do Deus Criador, ele possui intrínseco à sua alma um elemento divino eternamente ativo, que, além de lhe manter a vida, o impulsiona à sua divina origem. Assim é que, desde a sua condição de mônada, pertencendo ao reino mineral, por ser constante universal, ele naturalmente evolui atendendo ao deutropismo, uma vez que a mônada, na condição de efeito, retorna inconsciente ou conscientemente à sua causa, Deus. Por evolução, a mônada, ao atingir o reino hominal, adquire livre-arbítrio, o que lhe faculta o direito de fazer as suas escolhas, vivendo e convivendo com a lei de causa e efeito. No entanto, mesmo graduada ao reino hominal, embora portadora de relativo livre-arbítrio e rudimentar grau de consciência, não possui meios, em função da lei da impermanência, para optar por sua estagnação eterna. O espírito humano, quando não se motiva para a aquisição de conhecimentos eternamente novos e libertadores, tem ações e reações malfadadas em função da ignorância quanto à legislação divina, surgindo-lhe a dor e o consequente sofrimento, razão pela qual ele sente em seu íntimo a impulsionadora necessidade de Deus. A criatura, devido à sua desarmonia íntima, causada principalmente pelas dores, de alguma maneira busca no Criador e em seu próprio íntimo energia-força para superar o momento da dificuldade. É o Deus criatura procurando encontrar lenitivo no Deus Criador e, naturalmente, com tal atitude, despertar como consequência o seu Cristo interno, a centelha de Deus em si. É o magnífico trabalho da dor nos auxiliando a trazermos ao consciente os atributos de Deus de que somos portadores. Reflitamos quanto aos mecanismos das leis de Deus. A mônada, ao se graduar ao reino nominal, torna-se responsável por suas ações. Consequentemente, colherá os frutos de sua semeadura, sejam eles adocicados ou amargos. Caso ela opte pela estagnação eterna, em termos evolutivos, não obterá sucesso, pois, por maior que seja o seu esforço, a lei da impermanência não lhe permitirá, pois a vontade da criatura não se sobrepõe eternamente à vontade do Criador, que é intrínseca às suas leis. Em sendo o movimento uma constante do universo dinâmico, o espírito, por ser portador dos divinos atributos de Deus em seu âmago, obedece, mesmo que inconscientemente, ao impulso divino causado por Deus. Todas as fagulhas de vidas, por serem criadas por Deus, possuem no íntimo uma força e energia para naturalmente expandirem. E, quando por evolução já possuem razão para discernir, com o toque benfazejo, principalmente da irradiação solar, entregam-se de maneira mais natural, consciente ou inconscientemente, ao impulso divino causado pelo astro-rei. É o divino heliotropismo em ação, pois somos luzes, conforme disse o nosso Mestre Jesus. Nós somos, naturalmente, atraídos pela luz de qualquer procedência, pois somos luminescentes em potencial. Pergunta: uma vez que nós, seres humanos, temos consciência de que somos portadores dos divinos atributos de Deus, por que precisamos da dor para despertá-los de nosso universo íntimo? Resposta: a ostra que vive no fundo do mar, ao ser ferida, amparada pelo espírito grupo de sua espécie, encontra recursos para que seja formada pela natureza a pérola preciosa em seu interior. Da mesma forma, a mônada humana, em nível mais elevado na escala da evolução,
pois, portador de livre-arbítrio e capacidade para identificar Deus na criação, diante de sua temporária dor, descobre, por esforço próprio, que também é portadora da fagulha de Deus, o que a motiva a mergulhar em seu próprio oceano de luzes divinas para descobrir em seu íntimo que é portadora da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Descobrir que também é portadora da mais sagrada pérola preciosa, a vida eterna. Assim, abre suas asas e, na sagrada condição de espírito eterno e imortal, projeta-se rumo ao infinito, mergulhada em um oceano de luzes, cores e perfumes espalhados pelo espaço sideral. Ela sente brotar-lhe do íntimo uma vontade indômita de singrar os espaços siderais à procura de Deus e, quando o encontra, percebe que ele sempre esteve em seu universo íntimo, pois sem Deus não há vida. Para compreendermos melhor quanto à sacralidade da dor e assim dilatarmos um pouco mais a nossa percepção extrasensorial, vamos refletir. Em sendo a criação efeito, desde a sua condição monádica, portadora dos atributos de Deus, os seres vivos de todos os reinos se sentem, em seu íntimo, por processo natural, impulsionados a retornarem ao seu Criador-causa. Quando na condição humana se trata de espírito um pouco mais evoluído, o retorno para Deus é consciente, caracterizando que ele não tem dúvida de que é um filho pródigo. As fagulhas de Deus vidas intrínsecas à criação obedecem naturalmente à força causada pelo impulso divino, justificando a razão de todas as mônadas pertencente a todos os reinos retornarem ao Criador. Nos reinos mineral, vegetal e animal irracional, as mônadas, embora inconscientemente, atendem ao sutil deutropismo, pois é a constante universal todo efeito retornar à sua causa. Tal evento, na criação, exige de todas as centelhas divinas criadas, evidentemente por Deus, mesmo as dos reinos menores, certo esforço para vencer as intempéries e manter a vida nos planos da criação. A mônada, ao atingir a evolução hominal, consequentemente portadora de livre-arbítrio e rudimentar consciência, além do impulso causado pelo deutropismo, mesmo que, a princípio de maneira inconsciente, procura fazer chegar ao consciente os atributos de Deus existente em latência em seu universo íntimo, obedecendo à lei do eterno transformismo, do eterno vir a ser. Observemos assim o quanto a obra de Deus é magnífica. Conclui-se assim que não é a dor que isoladamente nos auxilia a despertar de nosso universo íntimo, com maior amplidão, a centelha de Deus que somos, considerando que a dor, sem a compreensão, pode nos levar à estagnação temporária, caso nos revoltemos por não a compreendermos e, assim, perdermos excelente oportunidade para adquirirmos novos valores libertadores. Pergunta: é constante universal todos os espíritos humanos sentirem necessidade de Deus? Resposta: evidentemente que sim, pois, em sendo Deus, essência, a causa universal da criação, todos nós, na condição de efeitos que somos, sentimos intuitivamente necessidade de retornarmos ao Criador. No entanto, enquanto a evolução do espírito for pequena, isto quer dizer inexperiente de Deus, ele ainda não tem conteúdo moral para sentir saudade de Deus. Daí a sua vida ser inexpressiva, considerando que nesse estágio evolutivo, instintivamente, ele dá vazão com mais vigor à procriação e à alimentação do corpo biológico, pois conscientemente os céus ainda não o atraem. Na sequência de suas reencarnações, ele vai despertando a essência do Criador existente em si e tornando-se gradualmente mais consciente de seu Deus imanente e do Deus transcendente. Façamos uma autoavaliação quanto à necessidade que temos de Deus, interrogando-nos, cada qual de per si. Uma vez que sou parte não apartada de Deus, diante da dor ou de algum sofrimento,
quais os primeiros passos que devo dar para buscar um alento na fonte eterna da vida, já que sou portador dos divinos atributos do meu Criador? Sabedor que sou de que todo efeito teve a sua causa, por que eu me revolto diante da dor ou do sofrimento, se já tenho evolução para compreender que na obra de Deus não há acaso e sei que ninguém sofre por procuração? Em sendo Deus a perfeição absoluta e eu portador de sua onipotência, por que não recorro ao meu Deus latente para superar a transitória dificuldade, já que sou eterno e imortal? É possível concluir que ninguém se torna grande, equilibrado e curado de suas fraquezas morais com o esforço de outrem. Assim, para que haja a cura definitiva de nosso corpo, é indispensável que haja, antes, a cura de nossa alma, pois é da lei de Deus que o nosso refazimento definitivo é por esforço próprio e intransferível. Vamos fazer exercícios de autoajuda, de autodescobrimento, os quais nos facultam despertar o nosso Deus interior. Para tal, você, leitor, imagine-se em um ambiente transcendente, ambiente com policromia arquiangélica, o mais belo de sua imaginação, ambiente em que as cores expressem vida, ambiente povoado pelos engenheiros siderais criadores do universo estelar, ambiente em que a música do som e o som da música transportem a voz de Deus. Simultaneamente, ouça e sinta a voz de Deus acendendo com mais luminosidade a sua chama crística através de sua glândula pineal. Permita-se ser metamorfoseado em luzes de procedência divina. Crie mentalmente e transporte-se para o templo terapêutico da esperança, da motivação íntima e perceba, despertando com suavidade e clareza, suas potencialidades latentes. Afirme e confirme, em tom de voz de um porta-voz da divindade, como tal, diga para você mesmo ouvir: vou falar sobre os haveres dos céus, a fim de que os meus corpos se tornem luminosos e recomponham as suas energias vitais, aproveitando que eu estou no belíssimo templo terapêutico da esperança. Para manter a vitalidade do binômio alma-corpo, afirmo e confirmo: eu sou portador da potente força-energia do amor. Eu sou, em essência, imagem e semelhança de Deus. Eu sou a palavra que constrói. Eu sou a voz do meu Criador. Eu sou a voz de um representante dos céus. Eu sou porta-voz do Cristo, a excelsa consciência arquiangélica criadora da terra. Eu sou ponte entre o Supremo Criador e as criaturas. Graças ao Criador, a fonte eterna da vida. Graças ao Cristo, a fonte eterna do amor. Amém. Já é possível deduzir que, com a leitura e estudo deste livro, nós nos tornaremos mais conscientes de nosso papel diante do momento apocalíptico que estamos atravessando. Certamente não estaremos de braços cruzados, comodamente sentados, olhando para lugar algum, aguardando a chegada do apocalipse. Uma vez que, no vislumbre da luz iluminados somos, as autoimantações constantes deste livro visam a despertar os atributos divinos de que somos portadores, pois de que adiantará ficarmos deprimidos ou em estado de pânico diante dos fenômenos naturais. O momento solicita que nos fortaleçamos com a aquisição de conhecimentos libertadores, aqueles que acionam a nossa superconsciência e nos projetam para outras dimensões, onde se contempla o eternamente novo e se vislumbra o eterno vir a ser. É esperado de todos nós que, à medida que formos refletindo quanto às anotações contidas nestes livros, que as nossas almas, convictas da eternidade, produzam efeitos especiais no quimismo de nosso organismo, a ponto de sentirmos o perfume dos planos edêmicos e ficarmos com as nossas auras com a alvura do imaculado lírio. Consequentemente, não seremos fisicamente alcançados pelo apocalipse, não estaremos em ressonância com as hecatombes dos fins dos tempos, mas preparados para,
após a tempestade, saborearmos a bonança. Graças a Deus. Amém. Observa-se que é comportamento comum do candidato à ascensão renunciar à emoção da vida e se atirar no abismo do isolamento, distante de tudo, de todos e, logicamente, de Deus. Isso tudo é fruto de uma interpretação defeituosa ou mesmo do desconhecimento das leis divinas, posto que ele quer ver os seus filhos exercitando o religare com alegria, em júbilo, em êxtase, impulsionados intimamente à busca da compreensão. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos sua colaboração. Fim do capítulo 4, a necessidade de Deus.